Pai contra Mãe, conto de Machado de Assis. Este é o primeiro vídeo de leitura. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro, ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. Bom, a gente está falando de uma máscara de metal, né? Folha de Flandres é o mesmo tipo de metal usado para fazer bule, panela, forma barata, né? Então é mais ou menos um latão aí, folha de Flandres. Então ele mencionou o ferro ao pescoço, o ferro ao pé, havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a atenção. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas, né? É claro que aqui nós temos que lembrar que há uma certa ironia no Machado, né? Ele está descrevendo aqui quase como se ele estivesse no lado do Senhor, né? Então, olha, era importante você ter essa máscara, porque aí eliminava os vícios do escravo mau, né? O que é verdade, eliminava o vício, né? Mas essa frieza aqui, a gente tem que entender. Lembremos que o Machado de Assis sempre é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Bom, em relação a esta máscara, hoje em dia é coisa mais fácil, né? Você coloca ali no Google, você vai encontrar essa máscara muito frequentemente. Isso nos faz pensar, né? Como que nós somos privilegiados. Então, uma pessoa lendo este conto aqui que o Machado de Assis escreveu em 1906, então lá mais de uma década depois da abolição da escravidão, talvez tivesse dificuldade, imagina, ali do ladinho da escravidão, se era uma pessoa nova, uma pessoa que não teve muito contato com esse tipo de coisa, uma pessoa que veio que não morava na corte, né? Talvez a pessoa tivesse dificuldade de encontrar aquilo ali visualmente para a leitura. Nesse quesito, pelo menos, nós somos privilegiados, né? Você dá um Google ali, vê um Google Image e pronto, você consegue construir o seu imaginário, né? Eu falo isso para sempre que você puder, lembre-se que você é um privilegiado e use e abuse do Google Image, vários vídeos, às vezes, aqui no YouTube mesmo, né? Bom, continuamos. Então, era restituído a sobriedade e a honestidade. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa com a haste grossa também, à direita ou à esquerda. Então, uma coleira com uma haste grossa à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça, e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, porque você colocava aquela coleira no escravo fujão. Então, se você ouvisse um escravo na rua com aquela coleira, é a segunda vez que ele está fugindo. E com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanhar em pancada,
e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói, né? Então, aqui, é claro, o Machado de Assis está falando uma verdade, né? Você não vai... Você pagou lá um conto de réis, né? 800 mil réis por um escravo. Você não vai ficar batendo no seu escravo a ponto de danificar o seu escravo. Às vezes, sim, tinha uma certa afinidade. É claro que uma afinidade não muito saudável, né? Mas quase uma afinidade com um animal que você tem, né? Com um cachorrinho, se bem que hoje a afinidade que as pessoas têm com cachorrinho é uma coisa diferente, né? Mas é a tua propriedade e às vezes tem algum tipo de apego, né? Então eu gosto dessa parte, né? O sentimento da propriedade modera a ação, modera a pancada, porque dinheiro também dói. É mais ou menos assim, ai meu bolso, né? Quebrei a perna do meu escravo. Vai ficar lá um mês sem poder trabalhar e eu vou ter que sustentá-lo sem conseguir o trabalho dele, né? E o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. Aqui me parece que também Machado de Assis quer lembrar para as pessoas que estão lendo a crônica nesse momento, que também não era, eu vou tentar, todo senhor de escravo vai tentar torturar ao máximo que ele puder o seu escravo, né? A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando apenas comprado no Valongo deitava a correr sem conhecer as ruas da cidade. Bom, antes de falar sobre isso, nós temos que falar um pouquinho sobre o Valongo. O Valongo era, no Brasil, né, desde, se eu não me engano, eu até tinha notado aqui, desde 1811, né, ele era o porto onde os escravos eram desembarcados no Brasil, para que não se desembarcasse no porto, por exemplo, em que entravam os paquetes, pessoal vindo da Europa. Então você não vai querer uma coisa dessa, então você tem lá o porto específico, que era o porto de Valongo, onde isso acontecia, né? Se você for para o Rio de Janeiro hoje em dia, você vai ver que não é mais o porto, porque a cidade cresceu para dentro do mar, né? Então é 4 quadras mais ou menos do mar, mas está lá, tem uma escavação, tem uma escavação bem próxima do centro do Rio de Janeiro, onde você consegue ver as ruínas do Porto de Valongo, né? Ele foi considerado patrimônio mundial em 2017, né? Bom, eu tenho alguns dados sobre esse Porto de Valongo. De acordo com a minha pesquisa, mais ou menos 4 milhões de escravos vieram para o Brasil, e destes 4 milhões, 1 milhão foi através do Porto de Valongo. Então é muita coisa, né? Como eu falei, o maior porto do mundo no quesito de receber escravos, né? Bom, e como eu falei também, ele está bem próximo do morro... bom, não falei isso, né? Ele está próximo do centro e ele está também próximo do Morro da Providência. Okay? Então voltemos. A propósito, existe lá no Dom Casmurro um capítulo em específico que é Vergalho, talvez. Desculpe, não é Dom Casmurro, é no Memórias Póstumas, em que o capítulo se passa exatamente no Porto de Valongo. No próximo vídeo, esse está acabando, no próximo vídeo eu leio esse pedacinho para você. Mas vamos só terminar esse parágrafo. Casos houve ainda, que raros, em que o escravo de contrabando apenas comprado no Valongo deitava a correr sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhá-lo fora quitandando. Ladino aqui é esperto. Se você você é um escravo e o teu senhor dá a chance de você quitandar, você vai vender mercadorias, quaisquer que sejam, e você vai ter que pagar uma quantia determinada para o seu senhor, em vez de ficar preso somente ali na casa.